Eita, nós estamos chegando, terça-feira, dia do seu direito. Você comprou o imóvel, não recebeu as chaves, é um perrengue. Quem está aqui para nos orientar é o doutor Rodrigo Prudente dos Santos, advogado, batendo um papo com todo mundo aqui. Quem foi, Luquinha? Não, você... Eita, nós! Eu gostei. Aqui veio um fantasminha na vinheta, assim, ó. Bora ficar por dentro das curiosidades do dia. E hoje o Juca Chaves, ele completa 75 anos. Ele nasceu no dia 22 de outubro de 1938 no Rio de Janeiro. E você sabia, Solange, que em 2006 o comediante lançou-se aí candidato a senador na Bahia? O músico ficou em quarto lugar, com 19 mil votos, e foi 0,35% do total. As suas propagandas eram diferentes, porque ele fazia em formato de poesias e também se distinguia dos outros A candidatos. gente entrevistou ele no Falando Nisso aqui na época do Nicolini, ele tem esporão no pé, ele fez a entrevista descalço. Falou, não tô aguentando meu esporão. Figuraça. Entrou descalço no estúdio. Descalço. Figura mesmo, né? Bom, você sabe onde que fica o prédio residencial mais alto do Brasil? Ele fica localizado no balneário do Camboriú, em Santa Catarina, e tem 46 andares, totalizando aí 160 metros de altura. O edifício tem peso aproximado de 65 mil toneladas e ele possui 64 apartamentos com 145 metros quadrados. O valor do imóvel, Solange, chega até 3 milhões de reais. Baratinho. E foi entregue sem atraso esse daí, viu? Tá vendo? Vou saber, Essa né? não precisaria do Dr. Rodrigo, A pessoa pagou caro, né? Mas também ficou tranquila. Agora, a próxima curiosidade, quem vai falar é a nossa amiga Solange Moraes, porque uma pessoa muito especial faz aniversário hoje. Pois é, quando a gente vê o Falando Nisso no ar, né, a gente dá a impressão assim que é fácil de fazer, é fácil, é gostoso, mas é muito trabalhoso, porque tem muito detalhe, e esse detalhe quem toma conta é a nossa querida Camila Timola. A gente separou uma foto da nossa Camilinha se escondendo no porta-mala do carro, a nossa coordenadora de produção, que está hoje em casa. E ela tá na linha. Oi, Camilinha! Então vocês estão sem graça. Olha a fotinho dela, gente, no Você meu não gostou porta-malas. da sua foto de aniversário? Vocês são muito sem graça, eu não gosto de vocês. Ah, parabéns, lindona. Cadê o bolo? Que você não trouxe hoje o bolo pra gente? Eu levo pra vocês amanhã, um pedacinho bem pequeno. Que vocês são Amanhã não muito tem gentis. Falando Nisso, só na Então vai quinta-feira. ser, então só no próximo ano. Eu vou na sua casa, então, que eu já sei onde você mora, eu vou falar aqui na televisão, aí todo mundo vai saber. Camilinha, a Eu gente... não posso levar bolo pra vocês, porque são de regime. É verdade, nem está Lindona, a gente só tem a agradecer tudo que você faz pela gente, pela equipe, com um tamanho desse tamanhozinho, assim, pequenininha, ela coordena todo mundo aqui, até a pessoa aqui, ela briga comigo Dá pra umas caramba, bronca, dá né, umas gente? broncas Nossa. aqui. Mas você sabe que a gente ama você, ama seu trabalho e não tem muito o que falar, a não ser que você seja muito feliz nessa sua vida profissional, que tem muito, muito chão e muita luz pela frente, viu, Cá? Vocês são muito sem graça, vocês sabem disso, né? Deixa eu ver Mas se... isso aí, vocês estão fazendo isso, estão fazendo uma bagunça no programa, né? Eles estão aproveitando, né, Solange? Estão aproveitando para bagunçar mesmo. Beijo, viu, Cá? Deixa eu ver Beijo, isso aí. Cá. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Beijo. Tá. Fazer uma pergunta aqui da Filomena. Ela falou o seguinte, né? Quando a casa ela compra à vista e tem uma pessoa já morando nessa casa, ou seja, não é uma casa nova, é um empreendimento que já estavam morando. Quanto tempo a pessoa tem para sair dessa casa? Eu já vi muitos rumores também, ela está comentando, sobre, são 30 dias conforme a lei exige. Isso é verdade ou não tem isso? Na verdade, não existe nenhum prazo legal para o vendedor ele sair do imóvel. É lógico que na maioria das vezes a pessoa compra o imóvel e já quer que o vendedor saia para ela se instalar no imóvel que ela adquiriu. Mas nada impede que as partes façam algum tipo de acordo para dar algum prazo para o vendedor permanecer naquele imóvel. Agora, se ela não fez nenhum tipo de acordo, ou por outro lado, ela fez acordo e ainda assim o vendedor continuou no imóvel, aí ela vai ter que ingressar com uma ação para pedir judicialmente para aquele vendedor sair do imóvel. Aqueles panfletos publicitários são prova em caso de mover alguma ação contra a construtora? Sim, Solange, eles são prova, porque... Tem que guardar, então. É importantíssimo guardar, porque toda oferta veiculada de forma pública e que foi aceita pelo consumidor, ela vincula o proponente dessa oferta, que no caso é a construtora, e ela, além dessa vinculação, ela integra o contrato
Então, ainda que aquela oferta que tenha sido realizada para o consumidor não esteja incluída no contrato, se o consumidor tiver os panfletos e exigir isso judicialmente, a construtora vai ter sim que cumprir aquela oferta. Porque no panfleto é tudo tão lindo, né? Verdade, né? Espetáculo, né? Encanta todo mundo, aí chega na hora é um desencanto, né? Ô Solange, a Andréa Silva comentou aqui que ela tem um financiamento na Caixa e foi feito em 244 meses. Só que ela se divorciou e ganha apenas um salário mínimo. E as prestações, a parcela, que o valor é R$750, ou seja, ela não consegue pagar, ela não consegue assumir essa dívida. Ela disse que tentou fazer, mas não consegue fazer um refinanciamento. Ela vai perder a casa? Infelizmente ela ficou numa situação complicada porque o financiamento ele independe da situação conjugal ali, né? Então, e da situação inclusive financeira. Então, se ela não tiver condições de efetuar o pagamento desse financiamento, pode ser que ela realmente perca o imóvel. Analisa aí, vê se de repente você vender e dar entrada em outro, né? Pelo menos para não ficar com essa dívida aí e perder de vez o apartamento, né, querida? Conta para mim, cabem danos morais se a obra estiver atrasada, a entrega da obra estiver atrasada e eu tive que alugar um apartamento para morar e estou pagando esse aluguel porque o apartamento não foi entregue? Os danos morais vão depender de cada caso. Geralmente, o dano moral ocorre quando acontece algum tipo de lesão aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, nome, a integridade física, né? A tranquilidade da pessoa em si. Se o atraso na entrega do imóvel ele não foi tão longo, provavelmente ele não vai ser capaz de gerar algum dano moral, porque a pessoa, por conta de 2, 3 meses de atraso, ela não vai ter nenhum tipo de dano moral. Agora, por outro lado, se essa demora for muito longa, ou se ela de uma outra maneira gerar algum tipo de distúrbio emocional, psicológico, a consultora é sim responsável pelo pagamento desses danos morais. Um exemplo muito comum o casal compra o imóvel, agenda, marca a data do casamento com base na entrega do imóvel, ou o imóvel não é entregue. E aí? Às vezes tem que cancelar o casamento, às vezes casa, vai morar com a sogra, com o sogro. E isso sim cabe. Danos morais, sim, porque os móveis, os presentes ficam todos na casa da sogra, né? Então é uma situação peculiar que sim cabe danos morais. E na hora da compra, o consumidor é obrigado a pagar aquela taxa de corretagem, aquela taxa do corretor? Que existe, né? Sim, existe. Todos cobram. Todos cobram. Também são duas situações distintas. Via de regra, a comissão de corretagem ela é devida pela empresa que contratou a venda, no caso é a construtora. Mas o consumidor ele pode sim ficar responsável pelo pagamento se isso daí não onerar o valor final do produto. Como? O consumidor entra no stand de venda e o corretor fala, olha, o valor do imóvel é R$150 mil. Ele vai assinar o contrato, tá lá. Desde o início ele sabia que era R$150 mil. Ele assina o contrato de compra e venda, consta lá 140 mil e mais 10 do corretor. Então, desde o início, ele entrou no stand de venda sabendo o valor do produto. Então, nessa situação, o consumidor pode sim ter que efetuar o pagamento da comissão. Na verdade, está acontecendo ali só uma facilidade para a construtora de já efetuar o pagamento direto para o corretor. Agora, por outro lado, se ele chega no stand de vendas, o corretor fala para ele, é R$150 mil, ele vai assinar o contrato de compra e venda, está R$150 mil, e ele ainda tem que pagar 10 mil além do valor de venda, aí é ilegal. Ok, então. Ai, Rodrigo, que pena, está acabando o nosso programa aqui. Obrigada pelas suas orientações, mas o Rodrigo tem um site muito legal que chama chegadeabuso.com.br. Se você quiser acessar, tem umas dicas bem legais aí para o consumidor. Vamos voltar mais vezes aqui. Obrigado, agradeço novamente o convite, é sempre um prazer muito grande voltar Obrigada, aqui. Viu? Luquinha, quem que faturou Paula Fernandes e Pizza Hut? Foi um homem, foi o Carlos José Oliveira. Parabéns, Carlão, ganhou aí. Nossa produção já vai entrar em contato com você. Obrigado aí pelo carinho de todo mundo, pela participação. Beijo forte, abraço grande também. E amanhã a gente não tá de volta, não? Não, amanhã a gente não tem programa, não tem falando nisso. A Band está transmitindo ao vivo a Copa Sub-17. A gente vai ver jogaços aí na tela da Band. Mas nós nos vemos na quinta-feira para saber quem faturou a quinta etapa do Quero Meu Sorriso, de volta com o Dr. Sorriso. Beijos, fiquem com Deus, até lá então.